Oi, Ícaro, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa Você está noite. me ouvindo bem? Sim, positivo. Internautas, esse é o escritor que estava falando há pouco, Ícaro Silva. Ícaro, vamos conversar de início. O que despertou você para a poesia? Você é poeta, além de poeta, você escreve romances também? Ou seu universo literário é exclusivamente a poesia? Eu já tentei escrever romance, mas não é fácil não, cara. Não. Eu não sei se eu nasci poeta ou eu estou poeta. Essa questão entre ser e não ser, né? Ser ou estar, Eu ouvi. né? Mas talvez, Continue. não sei, talvez eu era poeta e não sabia ainda, né? Então foi uma descoberta. Eu ouvi dizer há muitos anos atrás, eu acho quase há 28 anos atrás, e a gente só sabe se é poeta se a gente continuar escrevendo após os 25 anos. Você já está É, com 29, não é isso? eu já ouvi falar. Cara, tem um vídeo do Paulo Leminski, né, um grande poeta brasileiro, que ele diz que até mais ou menos aproximadamente os 30 anos, a gente escreve porque a gente tem paixões e tal, mas a vida comum vem e nos toma o nosso tempo, né? Aí a gente se volta para a família, né? Esses objetivos comuns que o sujeito tem com a sociedade, né? Aí o foco vai se desviando para as outras coisas. Então, se você continuar escrevendo, apesar dessa vida comum, então você tem um indício de realmente ser um poeta, né? Existe Porque, a poesia, ela tem tem pessoas que têm talento para arte, talento para escrever, talento para atuar, talento para... Mas além do talento, existe importantíssimo, talvez até mais importante que o talento, que é a vocação. Se sim, a vocação, a gente consegue sobreviver e dar vida à nossa arte, apesar das diversidades que a gente enfrenta no dia a dia. Mas a poesia chegou para você exatamente em que momento? rapaz, eu me lembro que no ensino médio, a escola do ensino médio, eu sempre estudei em escola pública, né? Assim, que eu aprendi a ler depois que eu saí do ensino médio, sabe? Ah, mas você não sabia ler? Calma. Quando eu digo que aprendi a ler, é o ponto que eu comecei a ter gosto pela leitura, pelos livros. Então, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio, eu não tive essa influência de leitura, né? Até porque meu contexto na infância não tinha livro, né? O contexto era outro, né? Tem muitas pessoas que têm esse contexto, né? Que meus pais tinham uma biblioteca, então eu ficava passeando entre os livros e aí foi despertei o gosto, né? E eu não tive isso, né? O contato com o livro era aqueles livros da escola, livro didático, né? E eu não tinha tanto interesse, né? Didático. E você vai aprender português, matemática, ciência, Isso, né? isso. Para você ter ideia, um bezerro afoito, né? Aquele bezerro que você solta no curral e sai escramuçando, né? Que é o quê? Aquele moleque que fica correndo no terreiro, que a minha infância foi no interior, né? Chegar da escola, assistir desenho, né? E à tarde jogar bola com uma bolinha de pano, né? Eu gosto muito de mencionar esses pontos porque são as minhas raízes, né? Eu vim lá do interior, Uhum. né? As raízes, a gente tem que sempre lembrar de onde é que vem, porque a gente meio que tem uma noção de onde a gente está e para onde a gente vai. Então, se você não sabe de onde é que tu vem, você fica mais perdido ainda sobre a questão de para onde você vai na vida. A minha infância foi no interior. Então, tem muito isso. Quem somos, onde estamos e para onde vamos. Isso. É importante. Então, essas questões é importante, Senão né? se perde, né? Com certeza. Não significa que, mas será que eu sabendo do contexto que eu convivi, que eu vivi na minha infância, será que eu tenho certeza para onde vou? Não, eu não estou dizendo isso, né?
A gente não tem certeza de nada. A gente tem algumas boas hipóteses de algumas coisas que vão acontecer, né? É uma questão filosófica, né? Eu não tenho certeza de nada. Na verdade, a essência humana, existe na essência humana a busca, porque muitas vezes saltamos no vazio do nada. Se a gente cheira esse nada, coisas importantes, coisas que vão nos tornar seres melhores, a gente se perde. Com certeza. Isso que eu me criei no sentido também. Apesar de hoje, no último trabalho, ter falado do sertão, do sertanismo, mas a minha sede era me levar para a cidade. E você, com 29 anos, morando em Tauá, sendo escritor, como é que é esse olhar que você tem para o sertão e, ao mesmo tempo, para esse sonho que, às vezes, o sonho se agiganta ilusoriamente quando a gente pensa em cidade grande. Você falando em sonho, cara, e falando assim de mim, aí eu lembro logo daquela música do Biafra, O Sonho de Ícaro, né? O que é que o Ícaro vê sobre o sertão e o que é que ele sonha para além do sertão, né? É interessante, é uma boa questão. Rapaz, eu tenho um olhar não pessimista, mas o máximo realista que eu tento ser sobre o sertão. O sertanejo é um sujeito sofrido, né? Ele sofre mesmo, sem pena. Até que uma coisa que eu costumo pensar, que o que faz o sertanejo não é nem o inverno, porque inverno é o tempo de bonança, quando tem boa chuva. O que faz o sertanejo é o verão, porque não chove de jeito nenhum. Aí ele vai ter que se virar para passar os verão, se adaptar. Entende? Esse deserto da Caatinga, entendeu? Então, é muito bom o inverno aqui. Você mora em Tauá ou você mora no sertão de Tauá? Hoje eu estou morando na cidade mesmo. Na cidade do município de Tauá, tem mais ou menos 66 mil habitantes, né? Não sei exatamente o número, mas essa é a base. Né? Então, Tauá aqui tem os distritos, aqui é o Sertão dos Inhamuns, né? Então, tem vários distritos aqui, né? E a minha infância foi logo aqui próximo, né? A 18 quilômetros da cidade de Tauá, né? É um local que se chama Maravilha Trici, né? Maravilha. O nome já além de ser esse adjetivo, né? Denominado a um local, né? É interessante. Tem uma sonoridade bonita, né? Maravilha Trici. Maravilha Trici. Você se criando nesse contexto sertanejo, se não apenas sertanejo. Quando você, após o ensino médio, percebeu que a poesia, que a condição verbal estava chegando assim, qual foi o impacto para você? Você começou a escrever, guardar seus escritos, você começou a escrever e mostrar para as pessoas que você era um poeta. Cara, você agora, antes de mais nada, quando eu vou estudar um poeta, ou qualquer escritor, um filósofo, principalmente poetas, literários e filósofos, que é a área que eu mais me interessa, né? Então, quando eu vou estudar, por exemplo, eu tô lendo aqui, eu comecei a estudar o Manuel Bandeira. Então, eu sempre tento fazer isso, estudar o poeta em si, o contexto que ele conviveu e a obra dele, né? Porque o contexto influencia muito na obra, né? Então, se eu escrevo muito sobre o sertão, é porque eu sinto muito o sertão. Se eu escrevo muito sobre a boemia carioca, é porque ou eu estou vivendo lá a boemia carioca, ou eu estou me aprofundando na literatura boêmica, né? De Vinícius de Moraes, Cartola. Então, quando você me pergunta isso aí, onde é que surgiu? Eu comecei a escrever por brincadeira dentro do Anguarita, em São Paulo. Entendeu? Quando eu trabalhava de portaria, né? Controlador de acesso, portaria. Aí tinha uns moradores e tal, né? Advogado, médico, eles sempre conversavam comigo e tal. E eu acho que isso me influenciou um pouco, né? Eu acho que me estimulou. Você escreveu o quê? Coisas urbanas? Ou você, na vida, você escreveu com saudade do seu tempo? As duas coisas, né? Tem o segundo livro que eu escrevi, que é Primeiros Versos, que ele trata muito sobre a saudade do sertão,
Então, quando eu tinha saudade, eu escrevia sobre o sertão, né? Mas geralmente, como eu vivia dentro da cidade ali, aquele movimento, São Paulo, a cidade que não para, Você morava onde em São Paulo? morava na Zona Sul, né? Teve uma época que eu morei Jabaquara, próximo ao terminal João Pessoa, Jabaquara. lado de lá, né? Saúde. Se não me engano, não. Era João Dias, aí outra época eu morei próximo ao terminal Guarapiranga, né? Sim. Aí eu pro trabalho pegava ali o ônibus Jabaquara, né? Na Avenida Washington Luiz e tal, ia sentido ao aeroporto de Congonhas. Um garoto sertanejo numa cidade grande e talvez vivenciando toda aquela. Porque São Paulo é um outro. É uma cidade que não dorme. Eu ficava curioso, poxa, quem é esse cara? Aí lá vai eu pesquisar Aristóteles. Aí é um livro que eu cito bastante, que é Ética Nicômaco, que é um dos primeiros livros realmente que eu tive conhecimento. Então, assim, além da leitura, você não só lê, você é um pesquisador. O que é que você lê numa coisa, você vai tentar compreender aquela conjuntura. Que é uma diferença em ler, que é quem escuta e como quem ouve. É uma diferença no ouvir e no escutar. Então, você ia e buscava saber o que era que você estava e o contexto da sua existência. Na sua escrita hoje, geralmente, quais são os elementos que estão sempre inseridos no seu universo? Isso que é sobre o quê? Puxa vida, eu me pergunto sobre o que eu escrevo. Aí eu começo a falar sobre amor, sobre paixão, sobre a raiva, sobre a alegria, sobre algum detalhezinho do cotidiano, sobre a criança que está brincando na rua, entende? Então tudo isso para mim, querendo ou não, me estimula, e realmente me estimula, porque eu já escrevi bastante, sabe? Sobre uma criança que brinca na rua, né? Que quando eu vejo uma criança brincando na rua com outras crianças, não o fato de eu ver elas brincando, mas sentir saudade da minha infância, de brincar na rua também, né? Essa ligação. Você sente falta do garoto que você foi ou do garoto que você poderia ter sido? Eu acho que eu sinto falta do garoto que eu fui. Que foi? Porque o garoto que eu poderia ter sido, é claro que eu poderia ter tido uma infância melhor, mas eu acho que será que eu teria escrito o que eu escrevi hoje se eu não tivesse passado pelo que eu passei? Entende? Então, digo você, é uma questão moral, é aceitar, entende? Então, realmente eu sou grato pelo que eu passei, porque o que eu escrevo hoje é meio que um reflexo. É porque as pessoas que escrevem, elas são reflexos de quem foi as pessoas que leram seus poemas. É interessante o que tu diz aí, eu não sei se de fato eu cheguei a escrever alguma coisa semelhante, mas quando alguém lê um poema, ele não está lendo um poema, ele está me lendo, entende? Então, o Fernando Pessoa é a poesia, não é o Fernando Pessoa, entende? Então, Fernando Pessoa morreu. Não, Fernando Pessoa é a poesia em si, cara. Ele escreveu tanto, deu-se tanto ao mundo que ele virou a própria poesia, entende? Então, eu me inspiro muito nele porque é tão perfeito que chega a ser absurdo, porque ele não se coube em ser um só. Foi preciso ele criar outros personagens, né? Outras identidades, que nem os heteronômicos, né? Alberto Caeiro, né? Ricardo Reis. Então, sabe como a coisa é tão... A banheira é muito... a banheira é muito rasa para o tamanho da água que a gente é. A gente é um mar, dentro de uma banheira a gente não cabe, entende? Então, tem coisas que chega a ser um absurdo, entende? De tão ótimo que é, que tão lindo, sei lá, cara. Então é mais ou menos isso, entende? E qual foi aquele dia que alguém disse para você, ou você olhou o que você escreveu, e com orgulho você disse, poxa, eu sou um poeta, eu sou um escritor. Foi alguém que lhe disse ou você disse? Caraca, velho. De início, assim, hoje eu já reconheço mais, sabe? Sim. Porque a gente pergunta,
E aí, poeta? Tem gente que fala na rua, uns chamam de poeta, outros chamam de filósofo, né? Pelo fato de eu estar sempre escrevendo e compartilhando, né? Então, tem gente que nem chama mais pelo meu nome. Chama, e aí, poeta? Né? Sim. Aí, cara, de início, havia uma certa estranheza. Poxa, será que eu sou poeta mesmo? É uma descrença naquilo que você faz, ou seja, descrença na sua própria escrita, uma descrença em ti mesmo, porque a escrita é você, entende? Então hoje eu já aceito melhor. Poxa, cara, eu me sinto abraçado, entende? Eu me sinto acolhido, porque quando me chamam de poeta ou filósofo ou pensador, alguma coisa assim, é sinal, poxa, o cara reconhece meu trabalho. Então, é um incentivo à sua arte. isso, é um incentivo, é um feedback. Por mais, não leu, mas ouviu, ou soube. Conhece, mas sabe da existência.